Convidei o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para estar aqui, Eduardo Botelho. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença, sempre aceitando aí o nosso convite, porque, presidente, não para de chegar mensagens, telefonemas, a população na rua cobrando bastante, afinal de contas, os trabalhos na Assembleia Legislativa estão praticamente parados, né? Os deputados estaduais estão em pleno ritmo de campanha, né? Quando inicia essas atividades, deputado, e como fica essa questão do ganho mensal de cada um deles? Bom, foi muito bom, Aguinaldo, a gente esclarecer isso. A Assembleia não está parada, né? A Assembleia está trabalhando, as comissões continuam trabalhando. Lá dentro a máquina está funcionando. O que os deputados não fizeram nessas últimas semanas ser dispensados das sessões. Por quê? Porque não adianta falar, venha na sessão aqui, porque o deputado é a vida dele. São só 3 deputados lá, aliás, 2, que não estão disputando. O resto todos estão disputando. Então, dos 24, 22 estão na disputa. Então, é muito complicado. E isso daí está sendo feito também no Congresso Nacional. Você vê que lá também está tendo dificuldade para quórum, não está praticamente tendo votação. Mas esses trabalhos vêm em andamento. E na próxima semana, agora já no dia 9, eu estou convocando os deputados para começar as sessões normais. Isso já na semana que vem, então? Na semana que vem, nós temos assuntos importantes para ser discutidos, nós temos a LDO que precisa ser terminada, é ela que vai dar diretrizes para montar a lei orçamentária do ano que vem. Nós temos alguns outros projetos pendentes lá que nós precisamos resolver, então eu acredito que na terça-feira já teremos sessões, os deputados já vão estar lá. Bem, o presidente Eduardo Botelho, o senhor disse aí, tem assuntos importantes. Temos a questão do ICMS ainda em aberto. Nós temos a questão ainda, essa polêmica de FETAB que não termina nunca. Nós temos um caso, por exemplo, lá do município de, eu até anotei aqui, de Alto Araguaia, que entrou na justiça para receber uma parcela que, segundo eles, ainda está pendente do ICMS, de FETAB, enfim, essas questões que ainda prejudicam principalmente os municípios, os mais longínquos aqui do estado, ainda é algo que precisa ser resolvido. Como é que vocês pretendem administrar essas questões nesses 3 últimos meses aí? Bom, eu acredito que o governador, se caso não for eleito, ele tem que reunir toda a Assembleia de novo, recompor a base lá dentro para ele terminar o mandato e fazer o que tem que ser feito. Ele tem que usar o papel do estadista, esquecer eleição, fazer um trabalho para deixar o governo com condições o próximo governo com condições de administrar. Ele vai ter que sentar com o próximo governador, ver se ele perder a eleição. Se ele ganhar, ele vai ter que fazer isso. Mas caso perca, ele vai ter que fazer essa reunião, fazer um acordo para montar a estrutura para o próximo governo, porque vai ser um período curto e que vai ter que fazer toda essa preparação e vai ter que passar pela Assembleia, vai ter que discutir com os poderes, porque vai ter que montar um orçamento do ano que vem que vai influenciar e impactar todos os poderes do Estado. Se fala em 19 bilhões de reais, mas já se discute a possibilidade de mexer nesses valores, podendo até reduzir esses valores, ao invés de aumentar, né? Como é que fica isso nesse processo eleitoral? Quem ganha, quem perde, quem entra, quem sai? Não, você está falando em relação aos poderes. Em relação à lei orçamentária. A lei orçamentária. Se pode aumentar? Exatamente. Pode. Tudo é perspectiva. A gente trabalha com uma perspectiva. E o governo, se essa perspectiva for de melhora, vamos dizer assim, o viés é de alta, nós estamos com uma tendência de subir, então ele pode rever isso, jogar um pouco para cima e refazer o orçamento. Isso é perfeitamente normal e possível. Com relação aos repasses da saúde, nós temos, por exemplo, hoje a Santa Casa já anunciou, se não entrar dinheiro do Estado na conta hoje, nós vamos voltar a parar tudo novamente. E o governador, ele tem falado muito a respeito da criação do FEF, que é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal aqui de Mato Grosso, né? Que tem aí um projeto prevendo aí algo em torno de 183 milhões de reais. Isso é projeto do governo, do executivo? Como que isso vai ser operacionalizado no Estado? Na verdade, esse fundo já foi criado. Sim. Quando esse fundo foi criado, Aguinaldo, ele era para um fundo de estabilização fiscal, era para ir para a conta do Estado. Sim. Nós da Assembleia Legislativa não aceitamos isso. Dizemos, nós só aceitamos discutir aqui se for específico para a saúde.
Aí houve um acordo, houve essa mudança. O projeto não incluía esses hospitais filantrópicos. Aí eu fiz uma emenda, essa emenda Eu me lembro minha. bem que o senhor intermediou toda essa questão, toda essa discussão, trouxe o governo para cá, puxou os filantrópicos, foi a ponte aí que deu um pouco de calmaria nesse processo. Isso, aí foi feito isso para a saúde. Agora, isso é muito pouco, Agnello. Isso aí não resolve a questão da saúde. O próximo governo, seja quem for, vai ter que fazer um projeto definitivo para a saúde. Porque só isso é muito pouco ainda. E não adianta você pôr por um lado, aí o governo diminui o que ele tem que passar da fonte 100, e aí resumindo que não muda nada. Então precisa fazer um projeto que dê mais condições para melhorar a saúde. E a saúde tem que melhorar no estado todo, porque não adianta melhorar em Cuiabá se o estado não tiver os hospitais regionais fechando, não fazer a cirurgia que tem que fazer lá, vem desaguar tudo aqui no pronto-socorro de Cuiabá e de Várzea Grande. Então, esse tem que ser um projeto estudado no estado todo para ser resolvido em definitivo. Agora, o senhor citou minutos atrás aí a questão dos poderes. Ainda há uma grande preocupação, porque nós estamos vendo aí os poderes aí demonstrando uma grande insatisfação com relação às ações do governo do estado, por conta desses repasses. O senhor passou praticamente esses últimos 2 anos aí intermediando também essa questão dos poderes com o governo do estado, para que não acontecesse paralisação, para que Mato Grosso não parasse, né? O que pode acontecer aí nesse período ainda até dezembro daí? Porque já sinalizaram, inclusive, diminuição. Eu tenho dito sempre o seguinte, Agnello, nós aliás, ganhamos um tempão discutindo a PEC do teto. Gastamos muitos horas em cima disso. Então, eu não vejo mais necessidade de voltar nesse assunto. Por quê? Porque a participação dos poderes ela já vem diminuindo. Quando nós iniciamos lá em 2015, era 17,5%. Esse ano nós já vamos terminar na faixa de 13%. E não é só dos poderes, que os poderes que eu falo é o legislativo e o judiciário, é todos. Por quê? Porque nessa conta de 17,5% está a parte do executivo, que é a Defensoria, que é o Ministério Público, que é o Tribunal de Contas, que todos fazem parte desse eixo aí que está os 17,5%, hoje já está em 13%. Com o passar dos anos, que o Estado nosso está crescendo acima da inflação, e os poderes não vão participar disso, então isso aí vai baixando. Dentro dos 3, 4 anos, nós já vamos estar na faixa de 11% a 12%, que é o valor perfeitamente aceitável para atender todos esses órgãos, que é o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o NEMAT, enfim, todos. Bom, eu quero voltar agora lá na Assembleia Legislativa, ao qual o senhor preside. O senhor assumiu a Assembleia Legislativa, obviamente, hoje é uma outra casa de leis, né? Nós temos visto lá, obviamente, que aquilo que se via acontecer pelos corredores da Assembleia Legislativa, isso não acontece mais. O senhor tem feito uma boa gestão lá, mas tem sido duramente cobrado, principalmente pelos seus colegas, por conta de que há atrasos em repasses. Eles alegam que aquilo que o governo deveria fazer em favor dos deputados, os repasses, por exemplo, as emendas que até agora não chegaram. O senhor acredita que, com toda essa situação ainda não concluída, essas votações elas vão acontecer esse ano em tempo, ou isso vai ser deixado, obviamente, para o próximo governador, caso seja eleito um outro, ou para o atual que vai aí se reeleger? Não tem mais condições, Agnello. O Estado deve R$500 bilhões, aí, em torno de R$500 bilhões para os poderes. Evidentemente que ele não tem condições de pagar isso, não vai ter. Vai sobrar para o próximo governador ou para ele mesmo, caso seja reeleito? Ou então nós vamos fazer aquela história lá que eu falo. Acho que os poderes têm que entrar todo num acordo com o próximo governador e abrir mão disso. Porque não adianta nós ficar correndo atrás de coisa que você não vai encontrar. Você está falando em calote do Estado? É mais ou menos isso. Eu acho que nós vamos ter que entrar numa coisa, senão você fica querendo receber coisa que você não vai receber mesmo. Que
Eu falo assim, a gente costuma dizer o Mas seguinte... isso não vai ficar ruim para a presidência da Assembleia? Porque Mas... o senhor, até agora, o senhor ficou lá, ó, dizendo para os deputados assim, olha, calma, ele vai pagar, calma. Quer dizer, impediu muitas ações por parte dos deputados que poderia até ter paralisado o Estado em alguns momentos atrás. Você quer ver uma coisa? A questão das emendas. As emendas, ela é muito importante. Não é para o deputado em si, para o deputado é também, porque mostra trabalho, mostra a presença dele no município, mas é muitas obras pequenas que as pessoas às vezes estão esperando. Por exemplo, você vai numa zona rural, é uma escola lá que está com uma reforma e o deputado colocou isso como emenda para fazer essa reforma. É uma estradazinha que precisa ser feito. É um poço artesiano numa comunidade que não tem uma água. Creche. Uma creche. Uma melhoria numa escola. Então, são coisas pequenas que quando o deputado põe no orçamento, ele vai lá e promete. Olha, aqui vai sair esse poço, ou vai sair essa creche, que eu já coloquei lá no orçamento, vai sair, e depois não vê o dinheiro. Então aquelas pessoas ali ficam dessa expectativa, você gera essa expectativa e não vem. Então não é tanto para o deputado, mas para as pessoas que estão lá esperando e que para eles é muito importante isso. Então o senhor reafirma que é um calote aí. Sim, lógico, não pagou. Quando você não paga uma coisa que está prometida, que está certo, que está ali, evidentemente que é um calote. Bem, nós conversamos nessa tarde, nessa manhã de segunda-feira com o presidente da Assembleia Legislativa, mas eu não vou deixar você sair daqui sem lhe fazer uma pergunta. Caso o governador Pedro Tax não seja reeleito, está disputando as eleições. Sim. Ele já sabe o que tem que fazer no Estado, mas caso ele não seja reeleito, qual deve ser a prioridade do próximo governador do Estado de Mato Grosso, caso o atual não vença esta eleição? Mas eu acho que se qualquer um, Aguinaldo, mesmo ele, tem que pacificar. Primeiro pacificar, entrar num clima de pacificação, chamar para fazer um pacto por Mato Grosso, para começar um novo governo, uma nova estrutura, com todos os poderes, com a sociedade, com a imprensa do modo geral, para nós trabalharmos para esse Estado. Primeiro para fazer o que é importante, que não foi feito, que é trazer empresa, para gerar emprego aqui dentro, para essa economia nossa começar a girar, porque nós somos um Estado rico ou não somos? Somos, vocês falam toda hora, nós falamos toda hora, nós somos um Estado rico, mas nós somos um Estado rico para poucos, porque não tem uma saúde pública, não tem uma estrada de qualidade, não tem uma segurança decente. Então nós temos que começar a mudar isso. E o próximo governo vai ter que fazer esse pacto com todos, com a Assembleia, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para nós criarmos condições para essa nova fase do Mato Grosso. Isso eu acho que tem que ser a história do ganha-ganha. O governo entender que todos vão ter que entrar num projeto que todos vão ganhar. Ainda que vai sofrer um pouco agora, ainda que vai ter alguma dificuldade, mas no fim todos vão ganhar, porque vai ser um Estado melhor, um Estado que vai estar crescendo e vai gerar progresso e emprego para todos. Isso é o melhor. Conversamos com Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A partir da semana que vem, volta a funcionar na sua plenitude. A sua plenitude. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Obrigado. Obrigado. Presidente. Um abraço ao senhor.